Olá, gente, voltando Elvis Tavares para mais um videozinho sobre a música cristã contemporânea, nacional e internacional. E o meu foco de hoje estará justamente numa música internacional que depois ganhou o Brasil. Eu me refiro à música Visión Pastoral, de autoria de Juan Romero, o mexicano, que compôs essa música. A música que ficou muito famosa no Brasil depois como Sem Ovelhas. Creio que a maioria de vocês que me ouvem conhecem essa música. E ela foi gravada justamente aqui, nesse disco, que vocês veem a capa do disco Alborada. É um disco do Juan Romero, que é o autor da música e também intérprete. Esse disco é do ano de 1969 e depois, em 1973, ele foi gravado no Brasil por Oséias de Paula. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é um detalhe com referência à letra da música Visión Pastoral, que ela cita a palavra aprisco, se referindo a uma parábola no Novo Testamento, que Jesus cita a questão da ovelha perdida, né, a ovelha que está fora do aprisco, enfim. Eu quero trazer para vocês aqui um trecho da letra original em espanhol. Como eu disse, o Juan Romero era mexicano, depois viveu muitos anos nos Estados Unidos e faleceu inclusive em 2017 em Miami, onde ele se encontrava. E na letra, vocês veem aí em espanhol, eram 100 ovelhas que había en el rebaño, ou rebaño, como queira ali, né, o tio. Mas a gente no procuro, las 99 dejó en el aprisco, ou seja, a letra original da música já citava a palavra aprisco e a letra utilizada, abrasileirada por Oséias de Paula, inicialmente em 1973, também cita a palavra aprisco. Só que a gente caminhando, vendo as parábolas, a gente vê, por exemplo, aqui a parábola da ovelha perdida em Lucas 15, que diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. Ou seja, nós, em tese, teríamos aí uma desconexão da passagem bíblica, porque na música cita que o pastor deixa as 99 no aprisco. E nesse versículo de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, não cita a palavra aprisco, cita a palavra deserto. Essa aqui é uma das versões. Se a gente pegar outra versão da Bíblia, dessa passagem de Lucas 15, diz o seguinte: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Ou seja, nas duas versões, dá uma ideia de que não é um local onde as ovelhas se abrigam, porque se está no deserto, ela está ao ar livre e qualquer predador poderia investir contra as ovelhas. No campo, como a outra versão, que está aí na tela, também as ovelhas estariam vulneráveis, porque estariam no campo e não no aprisco, conforme a música fala em sua letra. E se a gente avançar já para a parábola em João 10, eu li primeiramente a passagem que está em Lucas, né, Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida. E aqui agora eu vou para João, e o versículo diz o seguinte: em verdade vos digo, isso é Jesus falando, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui, o entendimento é que as ovelhas estariam protegidas, pois estariam no aprisco, combinando com a letra de 100 ovelhas, ou Visión Pastoral, de Juan Romero. Então a gente precisa saber o que o Juan Romero quis fazer aqui. Ele quis usar a parábola da ovelha perdida de Lucas 15, ou ele estava usando a parábola em João 10? Porque em João 10 diz que as ovelhas estavam no aprisco. Em Lucas 15, diz que as ovelhas estavam no deserto, para nós termos a compreensão exata do que a música quis passar. Mas o que seria aprisco? Aprisco traz a ideia de um curral, de um cercado, de um redil. Inclusive, no refrão da música Visión Pastoral, em espanhol, tanto quanto a versão
em português, gravado inicialmente por Osés de Paula, cita a palavra redil, que é um aprisco, é um cercado, é um curral, né? Sarou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou, ou seja, voltou para o aprisco. Então, aprisco seria cercado, um curral, um redil, ou um abrigo para ovelhas, indicando o cuidado e a proteção do pastor para com o seu rebanho. Avançando um pouquinho, a gente volta de novo aqui para querer entender o que o Juan Romero quis fazer na letra de 100 ovelhas, se há alguma contradição, ou se ele fez a letra realmente de acordo com a parábola de João, né? Não de Lucas, que de Lucas 15 diz o seguinte, de novo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, ou seja, elas estariam desprotegidas no deserto, como eu disse, vulneráveis à ação de qualquer predador de ovelha, porque a ovelha não sabe se defender, né? Por ela própria, ela precisa do pastor, porque senão, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, né? Quando nós somos tidos como ovelhas, nós precisamos do pastor, do bom pastor, que para que nós, justamente o bom pastor que está lá em João, na passagem de João, para nos proteger enquanto ovelhas. Mas está lá, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. A palavra aqui está deserto e a passagem é da ovelha perdida, mas ao que nós podemos deduzir, não é a versão, a passagem que o Juan Romero utilizou. Mas por que então está escrito deserto aqui? Por que está escrito deserto? É porque nesse momento, quando Jesus está aqui, nessa passagem descrita em Lucas, com quem ele está dialogando? Se você subir um pouquinho para o versículo 2, essa passagem aí, ela está em Lucas 15, 3, que diz, então lhes propôs Jesus esta parábola, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, né? Só que, mais acima, o versículo 3, que é o versículo anterior, diz o seguinte, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, quando Jesus diz essa palavra, cita a palavra, a parábola, cita essa parábola cheia de palavras, quando ele diz que deixa no deserto, segundo o teólogo, o grande teólogo de saudosa memória, Russell Shedd, Jesus estava se dirigindo, ele quando propôs essa parábola, quando ele conta essa parábola e cita que deixa as ovelhas no deserto, segundo Russell Shedd, essas 99 no deserto seriam os fariseus e os escribas que estavam ali murmurando com Jesus. O Russell Shedd comenta o seguinte, as 99 ovelhas citadas em Lucas 15 representariam os fariseus e escribas que julgavam não necessitar de arrependimento. É por isso que as 99 o pastor deixaria no deserto, deixaria no campo, porque elas tinham pensamento duro, eram de dura cerviz e julgavam não precisar de se arrepender, ou de se arrependerem. Então essa é a resposta. Quando Jesus fala que deixa no deserto, ele estaria se dirigindo assim, de uma forma bem específica aos fariseus e escribas que estavam ali conversando com ele. Então a gente chega à conclusão que a letra do Juan Romero não se refere à passagem de Lucas 15, quando fala da ovelha perdida, e sim da passagem que está em João, né, que fala justamente no aprisco, que é essa aí. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas não sobe por outra parte, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Você vai ler essa passagem lá toda, e é a passagem justamente do Jesus, o bom pastor. E nessa passagem de Jesus, o bom pastor, ele está se dirigindo para as suas ovelhas, e ele cita o aprisco, porque é onde as ovelhas têm segurança. Jesus as deixa em segurança e não deixa no deserto, como é o caso da passagem de Lucas, que ele está ali
conversando, dialogando e sendo questionado, né? Sendo provado não, sendo tentaram colocar ele à prova ali, colocar numa situação difícil, né? Imagina querer colocar Jesus numa situação difícil, mas essa era ali a tentativa dos fariseus e dos escribas. E por fim, aqui está para vocês a capa do LP Sem Ovelhas, de 1973, que traz a versão de Visão Pastoral, né? Eram 100 ovelhas, e que foi gravado aí em 1973, sendo que a gravação original do Juan Romero, ele compôs a música e gravou, como eu falei no início do vídeo, em 1969, nesse disco aí, Alborada. Inclusive, essa música em Alborada, ela também foi regravada por Osés de Paula no disco Joia Infinita, e a versão teve o nome de Canção da Alvorada. Ao surgir a alvorada de um novo amanhecer. Essa música aí, Alborada. Tá bom? Então esse é o detalhe aí que eu queria trazer para vocês hoje sobre a colocação da palavra aprisco na música Sem Ovelhas, porque há duas passagens na Bíblia falando das ovelhas. Uma passagem que é de Lucas 15, as ovelhas ficariam no deserto ou ficariam no campo, desprotegidas, e não é isso que o Juan Romero colocou na letra. Ele falou que elas ficariam no aprisco, então seria utilizada a passagem, não de Lucas 15, por Juan Romero, mas a passagem de João 10, que cita que as ovelhas ficariam no aprisco. Era essa minha historinha de hoje aí para vocês, tá bom? Se vocês quiserem ouvir Sem Ovelhas, tanto com Juan Romero, tanto com Marcos Witt, ou com Osés de Paula, ou com Vitorino Silva, ou com Saulo Nogueira, tem várias gravações no Brasil. Alex Gonzaga também gravou, que vocês podem ouvir a música Sem Ovelhas, que continua sendo um marco na música cristã contemporânea, tá legal? Abraços a todos, até a próxima.